biografia que nós podemos fazer em mutirão, né? Então, com a participação de todos os irmãos. Eu me lembro que quando o Frater Henrique Cristiano defendeu uma tese de mestrado dele lá em Roma sobre SEBs, várias cartinhas que eu enviei para ele colocou no livro, né? Então, nós poderemos escrever também e partilhar nesse sentido. É isso, Frei Giovanni, né? Então, a missão, viu, irmãos e irmãs? A partir de hoje nós já poderemos ir fazendo o dever de casa. Escreveu uma biografia sobre a história da irmã Nieves. Exatamente. Irmãos e irmãs, nos últimos dias eu estive pensando, até anotei aqui alguns pontos sobre pilares de uma caminhada missionária e a missão nossa na igreja, diante de Deus e dos irmãos. Eu vou comentar com poucas palavras e depois também, Frei Giovanni, eu estou querendo partilhar com o senhor um pouquinho essa reflexão, porque eu convivi com a irmã Neves um tempo mais curto do que o senhor. O senhor, se eu não me engano, mais de 30 anos, né, desde a de São Paulo, né? Então nós vamos partilhar 35 anos. 35 anos. Nós vamos partilhar um pouquinho desse sentido. Então, irmãos, tomei a liberdade até de anotar aqui alguns pilares importantes que nós não podemos esquecer na nossa missão, que a irmã Neves soube envolver com eles de uma maneira bem forte, bonita, reforçou e continua reforçando diante de Deus para nós esses pilares. Em primeiro lugar, irmãos, o chamado de Deus. Todos nós somos chamados por Deus para desempenharmos uma missão. E é dever de cada um de nós procurar descobrir, escutar a voz de Deus, discernir a voz de Deus no meio de muitas outras vozes. E todos nós sabemos que a irmã Neves soube fazer isto através da oração, através da percepção da realidade, né, dos irmãos sofredores, né, contextos, sofrimentos na vida dos irmãos. Ela soube discernir, descobrir a voz de Deus e perceber a voz de Deus no chamado específico para a vida dela, no sentido da missão, ser missionária. Deus está me chamando para ser missionária. Tantas vezes escutamos ela falar sobre isso aqui, e aí o desejo de ir para a África. Então, descobrir o chamado de Deus e procurar colocar em prática. Ela procurou fazer isso e partiu. Coragem de partir. Uma vida nova, novas etapas, novos ciclos, movimento com novas culturas, outras realidades. Partiu. E capacidade de mobilizar as pessoas, a família, questionamentos, receios, né? Não é isso mesmo, né? Ela partiu, então, para a missão, né? E, então, o chamar de Deus, a coragem de partir, mobilizar e a sensibilidade, né? O amor ao próximo, a assistência social por onde ela passou. Tantas vezes nós escutamos ela falar aqui, né? As questões na missão dela lá na África, contextos de guerra, violência, e ela no meio lá, uma pessoa sensível, né? Procurando ajudar os irmãos, a convivência, né? Estar juntos, né? Então, uma dimensão profética muito forte, muito bonita. Então, essa capacidade que ela teve de ir se adaptando, então, de acordo com as necessidades do povo de Deus, as várias culturas, realidades,
se adaptando para conviver bem e servir a Deus ali onde ela foi, então, colocada por Deus, né? Então, o chamar de Deus, o partir, a mobilização, a sensibilidade, culturas diferentes, tendo como eixo principal na missão a evangelização, anunciar o Cristo, né? E aí, o Cristo que foi sendo anunciado por ela, e isto gerava alegria. Tantas vezes ela disse para o padre Sebastião: olha, estou aqui, viu? Estou aqui rezando, estou lembrando o Senhor para o Cristo nos dar a força na nossa missão. A palavra de Deus hoje fala para nós, né? Primeira leitura, o Evangelho fala da humildade. O Evangelho de hoje termina dizendo: nós devemos servir quando convidarmos alguém para uma refeição, convidar os pobres, convidar os necessitados, porque eles não podem retribuir. Então isso foi uma coisa assim muito marcante na irmã Neves, o desejo de servir sem receber uma recompensa, mas aqui humana, uma recompensa de Deus, foi surgindo e está surgindo, né? Frei Giovanni, complete algumas palavras. Que se condensa numa conjugação, numa harmonização entre três aspectos para ser vivenciado de forma bem harmônicas. É contemplação, fraternidade e profetismo. Contemplação, fraternidade e profetismo. Irmã Nieves cultivava a contemplação, ela sentia uma docilidade, uma familiaridade para perceber a mão amorosa de Deus nos guiando, nos visitando, principalmente nas pessoas mais empobrecidas, fragilizadas, né, como foi dito aqui, né, pela irmã Elisângela no início. A irmã Nieves era uma irmã que costurava e incentava a fraternidade. A irmã Nieves colocava em prática esse evangelho. Nieves, de uma forma bonita, sabia colocar em prática a opção pelos pobres. Assim como Deus, Javé, lá em Êxodo 3, de 7 a 10, Deus ouviu os clamores dos povos escravizados e desceu para libertá-los e abraçou esse povo e foi numa caminhada. Então, numa sociedade conflituosa como a nossa, sociedade capitalista, com uma idolatria do mercado e do capital, a gente não pode ficar em cima do muro, não pode querer: eu sou neutro, eu não me meto nisso. Quem fica omisso entrará para a história como cúmplice das injustiças. Irmã Nieves sempre escolheu o lado dos humildes, dos pobres. E para concluir também, que gratidão, Padre Sebastião, por ter cedido a palavra aqui, porque eu queria dizer que eu fiquei muito feliz. E assim, quando a pessoa, na linguagem do Frei Beto, né, faz a sua transvivenciação, né, se encanta, passa para o andar de cima, faz a sua travessia para a vida plena, aí parece que rompe o véu do templo e a gente começa a ver umas realidades que a gente nem percebia. E eu fiquei muito feliz ao ver os depoimentos há um ano atrás, na Páscoa da irmã Nieves, por exemplo, na palavra dos diáconos, das pessoas que conviveram com ela mais próximo, e dizendo assim, falou: olha, irmã Nieves abraçou com carinho a pastoral carcerária, né? Quando lá o chefe lá na prisão falou: irmã Nieves, aqui para visitar os presos você tem que tirar a roupa e se despir completamente, e você vai ter que passar aqui por uma revista vexatória, abaixar 3 vezes para ver se você está carregando alguma coisa dentro do seu corpo. Ela falou: por amor aos irmãos que estão aí, eu aceito. Isso é a expressão do humanismo mais profundo, porque os mais de 800 mil presos que estão presos no Brasil, 35% não foi nem julgado, é prisão preventiva, né? E basicamente os pobres, os periféricos, os pretos,
né? Ninguém nasceu bandido e criminoso, foi empurrado para lá. Mas Emmanuel tem essa consciência, falou, tem que estar do lado deles. Me marcou também de ver o carinho que ela participou de todas as outras pastorais. Me marcou muito quando fiquei sabendo, falou, olha, irmã Nieves pediu para ser sepultada no cemitério mais simples, no cemitério público de Betim. Irmã Nieves está viva, ressuscitada. Que tenhamos a graça, a força e a sabedoria de honrar esse legado profético, humano, contemplativo, né, de evangelismo libertador que a irmã Nieves nos deixou. Gratidão, gratidão, Nieves. Salva de palmas para Deus. Continua lecionando a santidade. Pelo Papa, pelos bispos, sacerdotes e consagrados, para que, como a irmã Nieves, permaneçam fiéis ao Evangelho e atentos à voz do Espírito, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela irmã Nieves, para que a serva fiel que consagrou sua vida a Deus na missão carmelitana seja acolhida no repouso eterno e receba a coroa da vida prometida aos que o amam, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela sua missão vivida com amor, por todos os que foram evangelizados, consolados ou acompanhados pela irmã Nieves em sua missão, para que perseverem na fé e no amor a Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela congregação carmelitana missionária, para que, confortadas pela esperança cristã, as irmãs continuem firmes na missão, inspiradas pelo testemunho de fé e entrega da irmã Nieves, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela família da irmã Nieves, para que seus familiares e amigos, reunidos em oração e hoje recordam com saudade, sejam consolados pela esperança da ressurreição e pela certeza de que o amor nunca morre, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, para que a memória da irmã Nieves nos inspire a viver com mais profundidade nossa fé, com espírito de oração, serviço e confiança em Deus, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. A nossa irmã, assim como as fotos, nós sabemos que são diversos momentos, né? Contemplaria todos, mas é difícil, né? E também convidaríamos a todos para dar um relato. Mas nós vamos ter um outro momento, que depois a Maria do Carmo vai explicar para nós, que vamos poder partilhar, tirar foto, estarmos junto, de tudo que a irmã tem marcado em nossa vida. Então nós vamos começar com essa homenagem, vendo nesse primeiro momento o vídeo. Olá!
pensei, por que não seguimos o seu exemplo dela e não doamos alguns pacotes de fraldas para fazermos esta homenagem? Hoje completa um ano que a irmã Nieve se foi, mas ainda conseguimos sentir e perceber o tamanho do legado que ela deixou. Agradeço a todos pelas fraldas doadas, que ela vai pôr ali, né, no altar, e muito obrigada. Obrigada, Dona Elizabeth, pelo carinho. Chamamos aqui a irmã Andreia. Boa noite para vocês, irmãos e irmãs, nossos queridos sacerdotes. Vi por ali pastor Epifânio, Maria do Carmo por aí, todos os nossos irmãos, né? Que bom. É difícil, né, gente? Difícil, até breve, né? E eu pensava na Eucaristia, que a Neves escolheu ficar com a gente lá em Guarulhos, para a gente poder ficar com ela, né? Aprender um pouquinho mais com ela. E eu tenho 48 anos e também como Frei Gilvander, né? Como a Elisângela, a nossa vida todinha foi com a presença da Neves. Assim que é difícil a gente viver sem a Neves, né? É difícil a gente falar assim, a Neves não está mais entre nós. É difícil. E eu tenho ainda os áudios do meu celular, que quando eu trabalhando à noite, todas as noites a Neves me mandava uma mensagem: estamos orando por vocês que trabalham à noite, cuidando dos doentes, né? E a gente, como nós somos pessoas de fé, não somos de fé? Sim. E como nós estamos no ano da esperança, não é verdade? A esperança não decepciona, né, gente? Então, agradecer a Deus, porque ela passou os seus 80 anos fazendo bem, né, gente? 81 foi para a casa do Pai. Então também esse convite para nós, passar nossas vidas fazendo o bem. Então quero agradecer em nome da nossa congregação, em nome da irmã Marina, que muitos conhecem aqui, que é a nossa provincial, esse tempo de celebrar a vida, de dar graças a Deus e também pedir, a Neves. Quando eu estou lá em casa, tenho muitos problemas, gente, que nós missionários temos muito problema, né, padre? Né, Frei? Tem muito problema. Não é só missionário não, né? Eu falo, Neves, dá um jeitinho aí no céu. Eu falo pra ela, olha, Neves, lá em casa tem uma foto igual essa. Eu falo, você dá um jeito aí no céu. Então vamos colocar assim, essa gratidão de viver hoje como família, como igreja, como povo de Deus, como assembleia escolhida, né, para estar aqui. A nossa vida também a serviço do próximo, né? A nossa vida também em comunhão com o Deus que a Neves viveu, que nos ensinou, né? Então a gente agradece, a gente celebra e vamos continuar a nossa caminhada, né? Esse ano nós perdemos algumas das nossas irmãs que também viveu com a Neves, né? Então a gente fala que a gente tem um quarteto de anjos lá no céu intercedendo por nós. Mas também nós temos muita gente boa aqui na terra para continuar fazendo aquilo que a Neves fez. É aquilo que cada um pode fazer para construir uma igreja sementada na esperança, no amor e na fraternidade. Assim que gratidão a todos por essa noite, por essa assembleia, por todas as palavras bonitas, né? Mas vamos colocar tudo em prática, né, gente? Assim que, obrigado. Por causa de um grande amor, por causa de um grande amor, eu moro no bairro há muito tempo, antes das irmãs chegarem aqui. Nós somos amigas de longa data. E eu estou aqui hoje representando a nossa comunidade, né? Não é a comunidade Bandeirinhas, não. Comunidade, amigos e amigas de caminhada da irmã Neves,
um grupo bem eclético, bem heterogêneo, bem diverso, religiosos e não religiosos, movimento social presente, movimento sindical, povo do bairro, povo fora do bairro. O que nós ajuntamos para isso? Juntamos porque hoje é dia de rezar, celebrar a vida, né? Mas é dia também de honrar a irmã Neves, honrar tudo que aprendemos com ela. E para isso, a gente achou que o momento era muito propício para isso. Primeiro, que essa casa, uma casa, nossa referência. É a casa da solidariedade, casa da partilha, casa do amor, casa do acolhimento, casa da alegria. Ninguém via irmã Neves sem sorriso, né? Era a marca registrada dela. E para isso, para coroar esse dia lindo, essa celebração linda, nós pensamos, juntamos esses amigos de caminhada e pensamos, nós precisamos fazer um mapa, um simbolismo para representar fortemente, entendemos que irmã Neves, tanto testemunho, tanta luz no nosso caminho, tanta inspiração, e resolvemos fazer um jantar solidário, simples, respeitoso, muitas mãos, pessoas que foram cruzadas, que cruzamos, né, as histórias, testemunhamos irmã Neves, entendemos, aperfeiçoamos, nos inspiramos em tanto testemunho. Amor sem fronteiras é o primeiro, diálogo com todos os diferentes é outra fronteira. Opção, escolha do excluído, do pobre, não precisamos nem falar, né? Vimos tantas imagens inspiradoras. Por isso que nós somos igreja. Nós somos igrejas para além dos muros da igreja. Nós somos povo de Deus, moramos numa casa comum. A nossa irmandade, ela extrapola só o dia de hoje, né? Nossa irmandade, ela se elege por prioridades, né? Todos nós queremos vida em abundância, todos nós não toleramos a exclusão, a morte, a injustiça. Então nós temos motivos demais para estar juntos. Somos diferentes? Somos, né? Nós não nos sintonizamos nas diferenças, não, né? Nós sintonizamos na sigla partidária, na sigla religiosa, na sigla social. Nós sintonizamos no que somos iguais, no que nos une, no que nos fortalece. E esse foi o grande motivo. Nós achamos que hoje era um grande motivo, né? Celebrar a vida, honrar a irmã Neves. Esse é o grande motivo. E para isso, né, nós tivemos um dia lindo, tivemos um mês muito, muito bacana, um mês com muita partilha, com muita doação, tudo inspirado na irmã Neves. Então, para isso, né, quero terminar minha fala, agradecer a todos pela presença e que após a nossa celebração nós vamos jantar, não é mesmo? Um jantar bem simples, bem simbólico, representando o fazer e o ser coletivo, coisa que a irmã Neves muito nos ensinou, não é mesmo? E que esse jantar nos inspire, nos desperte para o amor universal, para a comunhão, para o perdão. É só isso. Boa noite. Valeu, Maria do Carmo. Registrando aqui Frei Gilvander Moreira, Frei Carmelita. Também, viu, pastor, participando dessa celebração, vinha para a comunidade também. Pode ser? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo enche o vosso coração. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite do professor José Luiz para estar aqui participando dessa missa, dessa celebração em homenagem à memória da nossa querida irmã Neves. Eu vou discordar do Frei, entendeu? Eu tive sim um privilégio muito grande quando no começo do meu ministério, meu chamado pastoral para a comunidade de Bandeirinhas, de me encontrar ou ser encontrado pela irmã Neves e as carmelitas missionárias. Eu sempre dizia aos meus amigos ociosos, quando os via ociosos, eu dizia como Salomão disse em Provérbios: ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Marcou muito a minha vida e há um ano atrás nós todos chorávamos a perda dessa querida serva de Deus. Aqui muitas vezes oramos juntos e na nossa comunidade, à frente, juntamente com meu irmão, querido irmão Manuel Luiz, à frente da associação de moradores do nosso bairro, e nós tínhamos uma parceira inseparável, uma guerreira, junto com a irmã Andréia, a irmã Fé, que nunca mais a vi, e outras irmãs.
e outras irmãs. Eu lembro agora com uma doce saudade da irmã Neves. Uma doce saudade. Aquele dia foi um dia de luto, um dia de dor, o dia da Páscoa, o dia da passagem da irmã Neves. Doeu muito. Quando ela sofreu o acidente aqui em Betim, várias vezes eu estive aqui na casa das irmãs para visitá-la, mas me doeu muito não saber que ela estava enferma e não poder estar ao lado dela, como ela sempre esteve ao meu lado, orando por mim nas lutas. E quando tive a notícia da passagem da irmã Neves, me feriu muito o coração. Fiquei muito triste. Perdi de fato, saiu do meio de nós, carnalmente, né, a nossa querida irmã Neves. Mas a memória fica. E eu lembro das Escrituras, quando São João, sendo revelado por Deus para escrever o Apocalipse, ele diz: ouviu uma grande voz do céu que disse: escreve, felizes são os que agora dormem no Senhor, pois descansarão das suas fadigas e as suas obras os seguirão. Isso aqui é a obra da irmã Neves, seguindo a irmã Neves. Todo o testemunho que ela deixa na vida missionária e terminando a sua missão aqui na nossa comunidade, para nós é motivo de louvar muito a Deus, glorificar muito a Deus. E dá até um sentimentozinho, me perdoe, de inveja, né? De vocês que tiveram mais tempo com ela do que eu. Mas eu creio que, como disse São Paulo na carta aos Romanos, ela cumpriu bem isso que São Paulo diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. E se eu aprendi a amar com alguém, amar através da fraternidade, amar através do ecumenismo, amar respeitando o outro e servindo o outro, como São Paulo recomenda na carta aos Romanos, eu aprendi com a irmã Neves. Aprendi muito com essa serva de Deus. Então eu deixo aqui o meu aplauso, o meu louvor a Deus e a ela por toda essa obra, digna de ser louvada, digna de ser lembrada, digna de ser exaltada entre nós como uma serva, uma humilde serva de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós, que essa doce saudade nos leve até o dia do reencontro. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado, Padre. Meu nome é Fernando e eu estive com a irmã Neves desde 8 anos de idade. Então, nessa rua aqui eu a conheci quando eu era criança, vendendo as coisas na rua. E posso dizer que foram 21 anos com ela muito bem vividos, de muita alegria, de compartilhar, né? Ela sempre foi uma pessoa muito querida e uma segunda mãe para mim. Então até hoje está sendo muito difícil viver sem ela, sem as mensagens dela, o carinho, né? E eu ser bem breve aqui, eu só queria compartilhar com vocês. Eu, antes de me converter ao judaísmo, que eu conheci ela, em toda a minha trajetória de vida religiosa, ela sempre esteve comigo. Em nenhum momento quis mudar o meu pensamento. Ela demonstrou muito bem que todos nós somos irmãos, independente das nossas diferenças, né? O judaísmo é uma religião muito diferente, né? Não é uma religião cristã, mas ela sempre esteve comigo como uma mãe. E quando o Frei falou que ela é uma santa, eu acredito nisso também. Ela está viva em todos nós. Que possamos sempre lembrar dela com muito carinho e que, por mais que doa fisicamente a perda dela, ela está em cada um de nós. Então, pessoal, doar a vida, que possamos achar aquilo que a gente possa doar, aquilo que a gente pode fazer de bom ao próximo. Nesse momento que você fizer isso, que você possa ver ela sorrindo para você, tá bom? Muito obrigado e uma boa noite. Também, né, poema, poesia bonita, né, que Dom Giovanni escreveu sobre a irmã Neves. Sob a luz do sol se desfaz em pranto, Nieves se refaz no amor ao outro, puro encanto. Presença suave, discreta, afaga aos perdidos,
Nada tem de gelido, aquece corações feridos. O brilho do seu olhar desame qualquer violência. Espraia a luz da ternura na escuridão do carcere. Mulher e irmã, religiosa, franzina e forte, vestindo o hábito do amor. Reverência à vida que vence a morte. São muitas palavras para agradecer, né? Mas é muito bom poder também na caminhada como vida religiosa consagrada, poder ter tantos irmãos e amigas, né? Aqui nesse caso hoje estamos tanto os franciscanos, também com os seminaristas redentoristas, poder agradecer a vocês pela amizade, pela presença. É muito bom a gente ter irmãos no caminho. E a presença de vocês nos fortalece, nos ajuda na caminhada, assim como todos que estão aqui. Então, nessa alegria, Padre, acho que com a bênção nós já poder jantarmos juntos, né? Saborear e ver essa beleza e a providência que ontem choveu, que nós estávamos precisando da chuva e hoje uma noite tão maravilhosa. Tudo bênção de Deus, né? Nosso Deus está brilhando noite e dia pelos campos e praças do país. É presença na voz da meninada que convoca um futuro mais feliz. É infinita a razão da plena vida, todo o povo cantando hoje bem diz. É infinita a razão da plena vida, todo o povo cantando hoje bem diz. Aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, aleluia, aleluia.